podem ter certeza que a gente leva mesmo no coração, né? Esse caminho, essa alegria de podermos participar deste acampamento aqui com vocês. Deus os abençoe e os guarde. Obrigado aí pelo pastor, João, Juan, né? Também entra em contato aí. Obrigado, porque Deus tem usado os irmãos também para nos abençoar. E nós somos muito felizes por isso. Nós vamos terminar então, meus irmãos, agora, né, pela manhã, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 10. Eu acho que será uma exposição um pouco mais curta, e será proposital, né? Para que a gente possa mesmo pensar, inclusive, a respeito de tudo que a gente já ouviu aqui, e talvez fechar com essa palavra, que eu não vou dizer que é a palavra mais importante, porque todas as outras também são importantes, mas esta talvez seja aquela que vá ao encontro do nosso coração, no sentido de fechar de fato, né, este argumento do apóstolo Paulo quanto a esta virtude que todos nós devemos ter quando formos perseguidos por causa da justiça, quando a nossa fé for testada. Aqueles irmãos estavam tendo a sua fé testada. Eles estavam diante de um turbilhão de problemas, especialmente da falsa mensagem da palavra de Deus. E todas as vezes que nós estamos diante da falsa mensagem da palavra de Deus, nós precisamos ser íntegros em relação àquilo que nós somos e àquilo que nós aprendemos. Lembram os irmãos que eu disse aqui, né, na primeira palavra, se não me engano, eu mencionei aqui um livro do pastor Daniel Santos, quando ele faz um comentário a respeito do livro de Jó, cujo título do livro é Integridade apesar de tudo, né? E essa é a última palavra, integridade. Integridade. A palavra integridade, ela significa inteireza. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não deixa espaço para que haja questionamento em relação ao seu caráter. É uma pessoa que não é perfeita, mas é uma pessoa irrepreensível. Ou seja, as falhas que ela apresenta não são suficientes para depreciá-la a tal ponto de as pessoas duvidarem de quem ela é de fato. Então a grande pergunta que nós vamos fazer para nós é: quem nós somos diante de Deus? Quem nós somos perante Cristo? Quem nós somos diante da igreja do Senhor? Uma Vanessa disse aqui, né, às vezes é difícil a gente cantar certos cantos, porque eles de fato mexem conosco, com a nossa relação, com o nosso coração, né? E às vezes você tem que expressar certas verdades que talvez não necessariamente você esteja tão crente assim em relação a elas. E a integridade nos leva a pensar exatamente sobre isso. Se eu sou íntegro diante de Deus e diante das pessoas, significa dizer que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração são sempre agradáveis ao Senhor. São expressões de uma fé robusta, de uma fé consistente, que não deixa espaço para que as pessoas duvidem do meu cristianismo, da minha fé. Então, quando eu digo eu te amo, meu irmão, o irmão pode ter certeza de que as minhas palavras não são palavras falsas, fingidas, manipuladas, interesseiras. São palavras íntegras, verdadeiras, autênticas. Então, é diante disso que nós estamos aqui, neste texto de Paulo, quando fecha esta segunda carta. Vamos conseguir projetar? Ótimo. Então, 2 Coríntios 13, a partir do versículo 5. Vamos usar o mesmo critério de examinarmos aqui pela versão corrigida fiel. Os irmãos podem acompanhar. Esta é a expressão, meus irmãos, mais solene do apóstolo Paulo desta carta. Nós podemos dizer que este é o texto-chave, porque reparem que Paulo estava diante daquelas acusações falsas, mentirosas, como nós já vimos, e não era pouco provável que alguns irmãos estivessem dando ouvidos para aquelas acusações falsas. Isso é normal, inclusive, acontecer. Às vezes existem críticas em relação ao nosso respeito, que algumas pessoas acabam acreditando nessas críticas.
E isso divide, inclusive, a igreja, não é? Porque à medida que maledicências, fofocas, né? Palavras torpes, enganosas, elas entram no meio da igreja e elas são recebidas pelas pessoas, a tendência é de que haja divisões, que haja partidos. Então Paulo encerra a sua carta, neste contexto complicado, complexo que ele estava vivendo, lançando os irmãos para esse desafio: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. A grande questão de Paulo aqui é que nós devemos ser honestos conosco mesmos, no sentido de perguntar: será que de fato eu estou crendo de verdade em Jesus Cristo Senhor, e eu estou vivendo de maneira íntegra com esta crença que eu professo? Porque uma coisa é você professar, outra coisa é você viver. São coisas muito diferentes. Tem pessoas que acreditam em certas verdades, mas vivem completamente diferente delas. São incoerentes, né? São pessoas que não conseguem corresponder às coisas, aquilo que ela professa com aquilo que ela faz. Paulo está levando esses irmãos a este questionamento, dizendo: olha, vocês estão dizendo que são crentes e estão comigo. Vocês estão dizendo que foram convertidos por Jesus Cristo, o Senhor, e estão comigo. Vocês estão dizendo que estão contra estes falsos mestres e que me apoiam. Então agora eu quero que vocês façam um teste de integridade, um teste de fidelidade, um teste de autenticidade. Examinem-se a vocês mesmos e provem se de fato vocês estão na fé, se é que vocês não estão reprovados. Ou seja, vocês estão em Cristo mesmo? Vocês estão em Jesus? Jesus está em vocês? Vocês são convertidos de verdade? Vocês são crentes, são cristãos de verdade? Porque se vocês forem crentes de verdade, está tudo certo. Nós vamos caminhar juntos e nós vamos vencer os desafios, a maledicência, a confusão. Nós vamos vencer os problemas, porque nós estamos lutando juntos com o mesmo general, que é Cristo. Nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo guia, nós sabemos onde estamos pisando e onde devemos chegar, nós temos um foco. E por termos um foco, nós desprezamos todas aquelas vozes dissonantes que estão por aí tentando nos arrastar. Todo vento de doutrina que porventura... todo vento de doutrina que porventura... apareceu aí, né? Todo vento de doutrina que porventura venha nos atacar, não é? Venha desviar a nossa atenção. Derrubar, não é? Derrubar a nossa fé, nos fazer retroceder. Então, veja, irmãos, que pergunta interessante do apóstolo Paulo. Ele encerra a sua carta dizendo: examinai-vos a vós mesmos, vejam se vocês são de fato crentes, se vocês estão de fato na fé, se Cristo habita em vocês. Porque se vocês responderem sim a esta pergunta, se vocês disserem que Cristo habita em vocês, que vocês estão de fato firmes na fé, se vocês estão de fato crentes no Senhor Jesus, louvado seja Deus por isso, porque isso vai demonstrar a integridade de vocês e a maturidade de vocês de enfrentarem os falsos mestres, os acusadores e aqueles que querem destruir a igreja de Cristo. Porque quando nós somos fracos, é que somos fortes. Precisamos reconhecer, portanto, que a nossa força não vem de nós. Ela é um dom de Deus, ela é um presente do Senhor, e por isso Cristo precisa estar em nós. 6. Mas espero, irmãos, que vocês entendam que nós não somos reprovados. O que está em discussão aqui é: a liderança do apóstolo Paulo estava sendo questionada e os judaizantes tentando jogar essa liderança por terra. E Paulo está dizendo: olha, eu espero que vocês considerem que nós, os líderes, não somos reprovados, porque nós já provamos para vocês várias maneiras, pela nossa própria vida, pela nossa própria integridade, pelo nosso testemunho, de que a nossa profissão de fé ela não é vazia. Aquilo que nós falamos com vocês, nós vivemos.
E vocês podem observar isso na nossa própria vida, podem testar a nossa própria vida. Irmãos, quando Paulo dá aquela instrução a Timóteo e a Tito a respeito da eleição dos presbíteros, né? A primeira palavra que Paulo utiliza lá é irrepreensível. Irrepreensível. E a palavra irrepreensível, nós poderíamos também colocar como sinônimo a palavra integridade. Irrepreensível não significa uma pessoa que não tenha pecados, porque, obviamente, a Bíblia não é adepta do perfeccionismo, né? Nós somos pecadores, e nós pastores, nós presbíteros, que também são pastores, somos pecadores. Mas o que Paulo quer dizer é que naquela sociedade tão complicada, tão corrupta, tão imoral, tão anti-Deus, nós precisamos levantar pessoas, nós precisamos ter uma liderança que não seja acusada dos mesmos pecados que aquelas pessoas têm. Ou, em outras palavras, nós precisamos ser diferentes e fazer a diferença. Nós precisamos mostrar que o Deus no qual nós cremos, o Cristo que é o nosso Senhor, Ele é quem dirige as nossas vidas, e nós vivemos de acordo com os ditames, com as leis dele, e não com as nossas próprias leis, como vivem os ímpios. Os ímpios são imorais ou amorais exatamente porque eles querem ser autônomos em relação a Deus. Eles querem criar as suas próprias regras, criar as suas próprias leis. Deus diz o que as coisas são e eles querem mudar o que as coisas são. Nós não somos assim. Nós vivemos de acordo com o que Deus diz que é. Se Deus diz que é homem e mulher, nós cremos que é homem e mulher. Nós não inventamos uma outra coisa que não seja macho e fêmea, homem e mulher. Por uma razão simples, porque Deus fez assim. Porque Deus fez assim. Portanto, as estruturas criadas por Deus, a verdade estabelecida por Deus, ela permanece. Eu estava conversando com o pastor João, né, a respeito de evangelismo, e a gente vê, por exemplo, nas igrejas contemporâneas, às vezes a tendência das pessoas quererem criar métodos, inventar coisas, né, para alcançar as pessoas. E curiosamente, a gente estava falando isso, o pastor João até falou, mas olha, Jesus já fez tudo por nós, Ele já deixou tudo prontinho o que tem que fazer, né? Não tem que fazer muita coisa, a gente tem que pregar a palavra onde os ímpios estão, levar o evangelho a eles, crer que ele é um eleito de Deus, e sendo um eleito de Deus, ele vai aceitar a palavra, o Espírito Santo vai abrir o seu coração e ele será convertido. É isso que a palavra nos diz. A palavra diz que o evangelismo vem pela pregação da palavra. É pelo ouvir a palavra, a fé implantada no coração, que faz com que o indivíduo se converta a Cristo. Então você não precisa inventar muitas coisas, muita lógica, muita estrutura, muita programação. Não, basta a igreja viver o que ela é. Basta a igreja ser autêntica, íntegra. Basta a igreja fazer a diferença. Basta que você, enquanto crente, demonstre a sua integridade onde você está. Basta que você seja íntegro. Basta que você seja autêntico. Então Paulo está dizendo ali, eu espero, irmãos, que vocês considerem a nossa liderança uma liderança aprovada, porque nós já demos provas suficientes de que o Deus que nós professamos, o Cristo que nós pregamos, Ele habita em nós, e isso faz com que nós vivamos uma vida diferente. Ora, eu rogo a Deus, que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Embora eles estejam falando que nós somos reprovados, embora os judaizantes estejam nos acusando, não se preocupem com isso. Vivamos uma vida de acordo com o evangelho da graça de Cristo em nós, porque à medida que nós vivemos o evangelho da graça de Cristo, as nossas práticas, as nossas atitudes, elas demonstrarão em quem nós cremos, elas demonstrarão quem é o nosso Senhor. Às vezes, irmãos, nós só precisamos dar tempo para que as pessoas revelem de fato o seu caráter. Às vezes nós nem precisamos afrontar no sentido de confrontar, né? Talvez essa é a palavra melhor,
de confrontar alguém para que ele se revele. Às vezes basta você deixar, e mais cedo ou mais tarde, a máscara vai cair, porque a cera, ela não consegue subsistir por muito tempo. Aliás, é aquela historinha da palavra sincera, que eu acho que você já deve ter ouvido, né? Sem cera, não é isso? Os escultores antigos, né, geralmente passavam uma cerinha ali para esconder as imperfeições, mas aí quando ficava muito quente, geralmente ao transportar as esculturas, aquela cerinha ela derretia, né? Então, com o passar do tempo, ela ia derretendo, ia caindo, ia deteriorando, né? E aí a pessoa percebia que tinha ali uma imperfeição, né? Uma pessoa sincera é uma pessoa que você olha e o tempo passa e ela continua íntegra, ela continua sem cera, ela continua sem trincas, né? Então o tempo, muitas vezes, ele vai dizer quem nós somos. O tempo vai revelando nas nossas conversas, no nosso comportamento diário, na igreja, fora da igreja, nas postagens que a gente faz nas redes sociais. Não adianta você ir à igreja todos os domingos, ouvir a palavra de Deus, cantar louvores, chorar, levantar as mãos, se ajoelhar, e na semana você viver uma vida desconectada de tudo isso, postando nas suas redes sociais práticas que são inconvenientes com aquelas que você acabou de professar no domingo. Então a integridade, ela envolve esta vida completa na presença de Cristo. É uma vida que busca a aprovação, não para si mesmo, porque nós não estamos tentando buscar a aprovação para nós mesmos, mas nós estamos atestando ou autenticando aquilo que Cristo fez por nós. E meus irmãos, o que está em jogo não é o nosso nome, é o nome de Cristo. Esta é a parte que muitas vezes nós não compreendemos. O que está em jogo no testemunho da igreja e na integridade com a qual nós vivemos é o nome de Cristo, não é o nosso nome. Eu gosto muito do salmista, no Salmo 69, quando ele diz assim, é uma oração que ele faz. Ele diz, Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Isso é muito forte, né? Porque o salmista está dizendo, olha, eu sei que se eu me comportar de uma maneira inconveniente, o nome do Senhor é que vai ser desonrado. Então, não permita que a minha fé fraca, não permita que a carne que muitas vezes sobressai sobre o meu espírito, sobre a minha fé, produza um mau testemunho a ponto de o teu nome ser desonrado por minha causa. Então esta é uma oração que eu penso que todos nós devemos fazer todos os dias. É um exercício que nós devemos fazer logo pela manhã. Senhor, que esse dia de hoje seja um dia no qual eu possa testemunhar o Teu nome. E livre-me de envergonhar o Senhor. Livre-me de que minhas ações possam depreciar o Teu nome, desonrar o Teu nome. E aí Paulo então continua, irmãos, nos demais versículos 8, 9 e 10, dizendo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é Cristo. Então, o nosso testemunho, a nossa pregação, aquilo que nós devemos fazer no dia a dia, precisa ser verdadeiro. Filipenses, não é, irmão Enoque, que a gente comentou lá do cântico, né? Quer dizer, tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, seja isso que ocupe, que habite o meu pensamento, que esteja presente na minha vida. Por quê? Porque se eu não entender que Cristo em mim produz esse fruto, então alguma coisa errada existe. E eu preciso então buscar esta verdade que é Cristo. Pode seguir? Porque nos regozijamos de estar fracos. Paulo repete esta mesma ideia. Quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. A palavra aqui, perfeição, é a palavra maturidade. Paulo não está pregando aqui perfeccionismo, ele está pregando maturidade. E por isso o texto encaixou direitinho na última palavra, não é? Porque a autenticidade, a integridade, uma vida de fidelidade a Deus, uma vida em que eu me examino para perceber se de fato eu estou em Cristo e Cristo está em mim, é uma vida que me leva à maturidade, me leva a esta perfeição de que Paulo está dizendo. E como que nós conseguimos compreender isso? No limite da nossa fraqueza.
Quando nós nos percebemos fracos, e ali Paulo está falando dele próprio, né, da sua liderança, quando ele percebe a sua necessidade de Deus, ele faz com que a igreja se torne forte, com que aqueles que seguem o seu ministério se tornem fortalecidos. Porque repare, um pastor, um líder que é soberbo, que não é manso, que não tem discernimento, que não tem foco, que não é submisso a Deus, o que esse indivíduo causa nas igrejas? Destruição. Ele não faz o povo crescer, pelo contrário, ele destrói a igreja, divide a igreja, cria partidarismos, como Paulo coloca lá em Filipenses, né? Ele cria problemas. Mas quando o pastor ele é humilde, quando ele é manso, quando ele tem discernimento espiritual, quando ele tem foco no seu ministério, quando ele se submete a Deus, quando ele é resiliente para, às vezes, estar aqui e ali, flexível nas questões que vêm ali muitas vezes da igreja, problemas que vão dividir a igreja, e ele consegue com sabedoria trazer unidade àquela situação. A liderança nesse momento se torna muito capaz de fortalecer aqueles que estão sob o seu comando, sob a sua liderança, porque à medida que nós somos fracos, nós fortalecemos os outros. Isso está muito também conectado, irmãos, com aquela ideia que Paulo fala a respeito das relações marido e mulher, senhor e servo, pais e filhos, lá em Efésios, quando ele diz o seguinte, que a principal base para os relacionamentos é a sujeição de uns para com os outros. Paulo diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É interessante porque este versículo, ele é o versículo imediatamente anterior ao versículo em que Paulo diz que os maridos devem amar as suas esposas e tal, e ele diz depois que as esposas têm que ser submissas. Então, repare que aqueles maridos que são machistas, por exemplo, não é? Eles ferem a palavra de Deus, porque o versículo anterior diz que ele deveria se sujeitar à sua esposa. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas como assim, pastor? Sujeitar como? Sujeitar no sentido de entender que ela é, assim como você, serva do Senhor Jesus Cristo, e você precisa também pastoreá-la com humildade, com mansidão, com discernimento e etc. Percebe? Então, numa relação em que nós nos submetemos uns aos outros e nós estamos dispostos a nos tornar servos uns dos outros, não há confusões, meus irmãos. A confusão vem quando eu quero me sobressair em relação ao outro, quando eu quero ser maior do que o outro. Lembra lá dos discípulos de Jesus discutindo quem é que seria o maior deles? Quem vai ter o melhor apartamento no céu, né? Aí eu quero aquela cobertura, Senhor. Se não for cobertura, eu não quero, né? Quer dizer, e Jesus mostrou para eles exatamente o contrário. Olha, o maior é o que serve, o maior é o menor. Porque o menor, nesse aspecto, é aquele que está disposto a se oferecer pelo outro. É aquele que está disposto a sofrer pelo outro. E o amor é isso. O amor é você estar disposto a sofrer pelo outro. O amor tudo sofre, não é? O amor tudo suporta. O amor tudo espera. Não é assim? O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a mentira, com a falsidade. Ele não trabalha com essas categorias. O amor, ele se faz pela submissão de uns para com os outros. À medida que eu me submeto ao outro, ao meu próximo, ao meu irmão em Cristo, à medida que eu o vejo com a dignidade com a qual ele foi criado, para dar glórias a Deus, eu também me sirvo dele e faço com que ele se sirva de mim. E é nessa relação de reciprocidade que nós estabelecemos a verdadeira comunhão que nós cantamos aqui. A comunhão é a reciprocidade em que um serve ao outro no temor de Cristo. E assim nós vamos crescendo, porque à medida que nós servimos um ao outro e vamos atendendo às necessidades uns dos outros, nós ajudamos os outros a crescer e nós também somos ajudados a crescer. Por isso a igreja cresce, a igreja caminha. E não tem, meus irmãos, nada pior na vida de uma igreja, na vida pessoal, né, na vida de uma pessoa e na vida da igreja, do que a soberba, do que o orgulho, a vaidade.
essas coisas destroem não só a pessoa, mas o grupo no qual a pessoa está. E é por isso então que Paulo diz essas palavras: eu prefiro estar fraco, eu prefiro ser submisso, eu prefiro ser servo a estar acima de vocês. Porque à medida que eu estou lá embaixo, à medida que eu estou como servo, à medida que eu sou humilde, manso, dependente de Deus, eu faço com que vocês também cresçam. E esse é o meu interesse, é que vocês cresçam, é que a igreja do Senhor se desenvolva. E ele encerra então dizendo: portanto, irmãos, eu escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente, não use de rigor. Aqui ele está falando da disciplina que ele poderia usar, sendo ele apóstolo, caso alguém se desviasse dessa palavra, não é? O que mostra também que há na liderança da igreja, deve haver na liderança da igreja uma preocupação com relação à disciplina. Aqueles irmãos que porventura não estejam entendendo a palavra e que têm causado dissensões, problemas, divisões na igreja, eles precisam ser repreendidos, eles precisam ser disciplinados. Quando eu falo disciplinado aqui, não necessariamente afastado da comunhão, mas eles precisam ser questionados, eles precisam ser confrontados à luz da palavra, para que eles abandonem essa prática divisionista, essa prática de partidarismos e se conecte à verdadeira comunhão de Cristo. Então, eu estou escrevendo, estou ausente, não quero usar de rigor quando estiver presente, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Lembra que nós já vimos um versículo bem parecido com esse, né? Anteriormente, Paulo repete esta ideia de que a liderança dele é para edificação e não para destruição. Meus irmãos, então, integridade. Esta é a 7ª palavra. E com esta palavra, então, eu quero desafiar a todos nós, né? A mim, eu me desafio também, enquanto pastor, diariamente, né? A ter uma vida que seja uma vida modelo, uma vida de exemplo. Mas com isso, eu quero dizer também que você não deve criar sobre você o peso de um legalismo. Quando nós nos colocamos como modelos, como exemplo, não significa dizer que você precisa fabricar, aliás, é exatamente o contrário disso, né? Você não vai fabricar uma outra pessoa, você não vai fingir ser o que você não é. Você é quem você é. Mas você é alguém que está sendo refeito à imagem de Jesus Cristo. E as pessoas verão esse esforço em você. As pessoas vão perceber que você era e agora não é mais. As pessoas vão perceber que você tem lutado contra alguns pecados que você tinha no passado e que agora você não tem. As pessoas vão perceber o seu esforço de buscar a Cristo e de parecer com Ele. E é isso que vai definir a maturidade cristã. É isso que vai dizer se você é um crente maduro ou um crente imaturo. É a sua capacidade de progredir no crescimento de Deus. De progredir, de crescer, de desenvolver a sua salvação com temor e tremor. De entender que você não estagnou na conversão, mas você prossegue passo a passo, degrau a degrau, ainda que lentamente. Talvez você suba 2 e desça 1, mas na soma você subiu 1. É preciso avançar. Nós não podemos ficar no mesmo lugar. Nós não podemos carregar os mesmos pecados e aquela frase, né, que alguns brincam dizendo que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né? Essa ideia, ela não é uma ideia cristã. Não é. Você pode lutar contra os seus pecados. Se você é uma pessoa irascível, você é uma pessoa que se ira com facilidade, a Bíblia tem remédios para você. Se você é uma pessoa ansiosa, a Bíblia tem remédios para você. Se você é uma pessoa que mente, a Bíblia tem remédios para você. Se você é uma pessoa que não consegue lidar com relacionamentos, a Bíblia tem remédios para você. Se você é uma pessoa que tem olhos para outras mulheres ou para outros homens que não o seu cônjuge, a Bíblia tem remédios para você. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então creia nisto e viva neste propósito de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo de teologias. Embora nós cremos, e eu creio, e sei que o pastor João crê também, que a nossa teologia reformada, calvinista, é de fato uma teologia bíblica, louvado seja Deus por isso, mas eu estou falando aqui de algo além disso. Eu estou falando de um conhecimento real de Cristo, da pessoa de Cristo. Quem é Cristo? E qual a relação que eu tenho com Ele? Cristo é uma pessoa. Como você trata Cristo enquanto pessoa? Como você o recebe na sua casa? Lembre-se de que Marta e Maria se comportaram de maneiras distintas ao receberem Jesus. Então, como você se comporta? Se Cristo entrasse hoje na sua casa, literalmente, batesse a sua porta, se Ele visse a sua família, visse o que você faz no seu trabalho, se Ele abrisse as suas redes sociais, o que Cristo falaria sobre você? Qual o nível de relacionamento você teria com Ele? Qual a liberdade que você teria com Ele de pedir perdão pelos pecados que você praticou ou pratica? Então é disso que nós estamos falando. Integridade, apesar de tudo, é ter uma ocupação na mente com estas coisas que nos trazem pureza, que nos trazem santidade, que nos levam para perto de Jesus. E meus irmãos, há muitas coisas que nos levam para longe de Jesus. Muitas, muitas. E nós precisamos estar atentos, ter discernimento, porque é esse discernimento que vai nos fazer perceber onde nós estamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pela audiência, pela